Oi pessoal, meu nome é Elisa, para quem não me conhece eu sou fisioterapeuta da PAI. Eu sou fisioterapeuta respiratória neonatal e pediátrica. Eu quero falar para vocês da lavagem nasal. A lavagem nasal, ela serve para ajudar a liberar o acúmulo de secreção que fica na região nasal da criança quando ela está resfriada ou com alguma crise alérgica. E também em casos que a criança ela não tem nada, a lavagem nasal ela auxilia para manter o narizinho com uma certa umidade e também para mandar os bichinhos irem embora. A lavagem nasal ela é feita com soro fisiológico e ela deve ser realizada com cuidado, atenção e com muita calma, tá? Existem várias coisas no mercado que auxiliam nessa lavagem nasal. Porém, a lavagem nasal com a seringa ela é um método barato, acessível e é um método eficaz, uma vez que você consegue fazer um jato contínuo e consegue fazer uma limpeza eficiente da narina da criança. Existem vários tipos de soro no mercado, tá? Eles são vendidos em maior quantidade, como esse meu, que é um pouco maior. Eles também têm frascos menores, tem pequenas quantidades que são usadas para doses individuais, que inclusive é muito utilizado no ambiente hospitalar. E ele precisa ir para a geladeira, ele não pode ficar em ar ambiente, tá? Durante o procedimento, eu gosto dele mais morninho. Então, eu costumo levar ao micro-ondas de 5 a 10 segundos, tá? Não pode passar disso. E vocês precisam conferir também se a temperatura está adequada, tá? Se não ficou além do esperado. Uma vez que cada micro-ondas às vezes responde de uma forma. Mas geralmente até 10 segundos, de 5 a 10 segundinhos já dá. Nós vamos ter dois tipos de seringas que são comuns para lavagem nasal. Algumas pessoas utilizam essa, outras utilizam essa. Eu prefiro essa pelo próprio orifício que vai entrar em contato com a narina. Esse orifício, talvez ele seja um orifício que facilite a criança, durante a movimentação, ela se machucar. E não é legal. Então, eu prefiro esse, tá? E aí, vai ter seringa de 10 ml, de 5 ml, de 3 ml. Você pode optar por ter uma de 10, que já vai facilitar, independente da quantidade de volume que você vai usar na lavagem nasal. Ter a de 10 vai facilitar muito. O ideal é que a lavagem nasal ela seja feita pelo menos uma vez ao dia, tá? Se a criança ela não tiver com nenhuma obstrução nasal, ela não tiver resfriada, você ao longo do tempo vai conseguir manter essa rotina de lavagem nasal e talvez você consiga fazer pelo menos umas 3 vezes ao dia. Mas se a criança ela tiver com o nariz muito congestionado, precisa liberar essa secreção que está parada ali na região nasal, você pode fazer mais vezes. Vai depender da aceitação da criança também. Em crianças menores, o ideal é que a gente inicie com volumes menores de soro fisiológico, tá? E até quando você vai iniciar a lavagem nasal para a criança também. Não comece em volumes muito grandes, sempre em volumes menores até a criança se adaptando. Para bebês, para recém-nascidos, o ideal é que você use até 1 ml de soro, tá? Em bebês um pouco maiores, de 1 ml a 3 ml. E em crianças maiores, você pode usar de 5 ml até 10 ml. Geralmente, quando o nariz está muito obstruído, principalmente em crianças maiores, um fluxo de 5 a 10 ml costuma ser o mais adequado. A criança, principalmente em bebês maiores, é legal que você sempre fale o que você vai fazer, tá? Que a criança sempre esteja ciente de tudo que vai acontecer e de tudo que você vai fazer com ela. Então, sempre vá conversando com a criança, tá? Ela precisa saber. O ideal é que a criança ela tenha se alimentado pelo menos até 1 hora antes, tá? Da lavagem nasal. E isso previne que durante a lavagem nasal ela não tenha vontade de vomitar, tá? E mandar o leite ou o alimento que ela tem ingerido antes. Então, antes, pelo menos 1 hora, depois da lavagem nasal também, espera um pouquinho, pelo menos uns 30 minutos, para oferecer qualquer coisa.
o ideal é que a criança sempre esteja em segurança. Então, é legal utilizar uma técnica, principalmente em crianças menores, que é chamada de técnica de charuto, ou técnica do charutinho, em que a gente usa uma mantinha, um cobertor ou uma toalha para enrolar a criança e manter ela mais segura, para que não tenha movimentação de braço na hora da lavagem nasal. Vou mostrar para vocês. A criança vai ficar assim, ó, bem presa e em segurança, tá? O ideal é que essa técnica ela seja feita com a criança na posição sentada, ou se for uma criança maior, ela pode ficar de pé também. Então, ela fica sentada, você pode inclinar ela levemente para frente e inclinar em região lateral, tá? Agora que a nossa criança ela já está bem posicionada, está em segurança, a gente vai fazer a colocação do soro na seringa, tá? Coloca a medida de soro que você vai usar para lavagem nasal e sempre deixe tudo por perto, tudo que você vai usar. Dificilmente vai dar tempo de correr para buscar alguma coisa. Nesse caso, a criança é uma criança tranquila, que não chora, né? Catarina é o sonho de qualquer mãe. Mas não é bem assim que acontece na realidade. Então, sempre deixe tudo por perto. Vamos lá, então. Eu inclino, né? Eu vou com a criança um pouquinho para frente e eu vou um pouquinho para o lado. Eu vou colocar na narina do lado oposto ao lado que eu tô inclinando. Então, se eu tô inclinando para lá, eu vou colocar na narina de cá, certo? Ó. Pode acontecer do soro sair do outro lado juntamente com a secreção? Pode. Pode acontecer da criança engolir? Pode. Se for para dentro, a secreção, ela engoliu, foi para o estômago, essa secreção ela vai sair nas fezes. Uma alternativa também para crianças maiores que já conseguem ficar sentadas é você fazer a lavagem nasal de frente para a criança. E daí é a mesma coisa, tá? Essa seringa, ela pode ficar para uso individual da criança. Então, por exemplo, se você tem 2 crianças em casa, 3 crianças, vão ser 3 seringas. A seringa não pode ser compartilhada. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma coisa muito importante, né? Uma vez que a criança ela respira muito nasal, ela tem uma respiração nasal. E se esse nariz ele tiver obstruído, ele tiver cheio de secreção, a criança não vai conseguir mamar direito, se alimentar direito. E aí não é legal. Lembrando, tá? Que se houver outros sintomas, febre, né, a criança ela tiver com dificuldade para respirar e você sentir que é uma dificuldade muito, muito importante, procura o pediatra, procura o pronto atendimento, tá? É muito importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo.